pelo convite de estar aqui ministrando a palavra do Senhor, pastor Múcio, pela confiança com o meu ministério. E assim podemos dizer, que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas, queridos, eu quero que você pegue a sua Bíblia, vamos meditar numa palavra de Deus, a qual o Senhor tem colocado ao meu coração. E eu quero compartilhar com vocês, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 4. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo do 1 até o 4. Eu quero trazer esta palavra do Senhor para os nossos corações, a qual, quando eu recebi o convite ontem para vir pregar, eu fui orar ao Senhor, perguntando qual a palavra que Ele queria ministrar para o seu povo, porque nós estamos aqui à frente, mas nós não fazemos o que queremos, nem falamos o que pensamos, Falamos aquilo que o Senhor projeta para dizer ao seu povo. E nesta noite é uma noite de resposta de Deus. É uma noite que Deus nos reuniu neste lugar para derramar sobre mim e sobre você o favor imerecido de Deus. Você crê? Você crê que você chegou a este lugar porque Deus hoje marcou um encontro com você neste lugar? Tem um favor imerecido de Deus para as nossas vidas? Oh, glória a Deus! Aleluia! E diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, Josafá, da além do mar e da Síria. E eis que eles já estão em Azonzon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E ali ele apregou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor falou fortemente ao meu coração que Josafá, ele estava aqui sendo informado, de um grande exército que estava vindo além do Mar Morto da Síria. Josafá, ele estava recebendo uma notícia desagradável. Quem era Josafá? Josafá era um homem temente a Deus, era um rei de Judá. Era um homem que já tinha passado por muitas batalhas, já tinha vencido muitas delas. Foi um homem que errou também por fazer aliança com pessoas erradas, mas também foi um homem que temia ao Senhor. E aqui nós vamos falar no capítulo 20 de Josafá recebendo uma notícia desagradável, recebendo uma notícia desfavorável para a sua situação, para o dia atual que ele estava vivendo. Abrindo um parêntese aqui na pregação, existem momentos em que eu e você estamos tão bem, estamos naquele dia que parece que é o melhor dia da nossa vida. A gente olha para um lado, está tudo bem, a gente olha para o outro, está melhor ainda, mas de repente chega uma notícia e essa notícia muda toda a nossa história, essa notícia muda toda a nossa situação, essa notícia transforma o cenário que era favorável, passa a ser desfavorável. E não foi diferente com Josafá. A Bíblia vai dizer que Josafá, ele ficou muito perturbado. Ele se perturbou com aquele dia mau, ele se perturbou com aquela notícia. E ele resolveu pedir ajuda ao Senhor.
Ele resolveu pedir ajuda à pessoa certa. Por quê? Porque tem momentos que quando nós recebemos uma notícia mal, a gente corre para pedir ajuda do homem, porque a gente acha que é o homem que vai poder resolver. A gente acha que é o braço forte do político que vai dar sustância a gente diante daquela solução. Mas eu quero dizer nesta noite a você que não é o homem que vai resolver o teu problema. Quem vai resolver o teu problema é Deus. O homem não pode fazer nada, mas o Senhor manda te dizer que Ele pode e Ele vai fazer. Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Então Josafá, ele acerta quando ele vai pedir ajuda ao Senhor. E ele faz o quê? Ele toma uma atitude, ele toma uma decisão que podia mudar aquela situação. Ele pede e anuncia um jejum a todo o povo de Judá. Ele diz: olha, todo mundo vai jejuar para que nós possamos receber orientação de Deus. O que é que nós iremos fazer diante desse exército que está vindo contra nós? Vamos esperar o que Deus tem para as nossas vidas. Aí a Bíblia vai falar que o rei Josafá, ele sentiu-se cercado como no vale, rodeados de montes, e ele teve medo. Quantas vezes eu e você nos pegamos com medo da situação? A gente olha para a situação e se amedronta. E quando a gente se amedronta, a primeira coisa que a gente faz é deixar de lado aquilo que o Senhor disse que ia fazer. Parece que vem uma amnésia no nosso pensamento e a gente esquece das promessas que outrora Deus fez a mim e a você. E a gente começa a deixar o medo tomar conta da situação. A gente começa a deixar o medo, passar por cima da situação. E quando a gente olha, a gente já está tão envolvido no problema que a gente já não vê mais a grandeza de Deus, mas a gente passa a ver só a grandeza do problema. A gente passa a olhar somente para o problema, dá mais ênfase ao problema do que a Deus. E a Bíblia vai dizer que Josafá foi um homem igual a mim e a você. Ele teve medo. E esta situação que ele viveu, nós podemos chamar de vale do medo. Queridos, o que é um vale? O vale é um lugar escuro, é um lugar frio, é um lugar sem muita visibilidade do horizonte. Muitas pessoas, diante de uma situação, estão vivendo em um vale de medo. Estão sem visão de uma solução para o seu problema. Porque o medo, ele cega as pessoas. O medo, ele vem para nos roubar a promessa que Deus fez para a nossa vida. O medo, ele anula o milagre. O medo, ele faz com que a gente não avance, com que a gente fique paralisado, com que a gente fique deitado, prostrado, espiritualmente falando, olhando para a situação e sem saber como vai resolver. O medo, como já foi dito, ele cega as pessoas. O raciocínio de quem tem medo, ele é comprometido em situações. Ele impede os pensamentos e a criatividade. Ele impede de você agir. Ele impede de você avançar. O medo, quando ele vem, ele toma conta da sua mente, que você não consegue mais se tornar uma pessoa livre daquele pensamento, mas você se torna escravo daquele medo. Então, queridos, nesta noite, eu imagino que todo mundo aqui, ou mais ou menos 90%, já passou pelo vale do medo. Já teve um medo na vida. Mas desta história, deste contexto, desta palavra, nós vamos aprender com o rei Josafá e o povo de Deus, como eles saíram do vale do medo para o vale da bênção. Você não chegou aqui por acaso. Você chegou aqui nesta noite porque Deus quer te tirar deste vale do medo. Deus quer te fazer andar neste vale do medo. Mas é preciso Ele te tirar
e te colocar no vale da bênção. Mas para que a gente chegue no vale da bênção, o Senhor me deu 7 lições extraídas deste texto, a qual nós podemos colocar em prática para poder chegar no vale da bênção. Primeiro, o que foi que Josafá fez? Ele olhou para Deus. No versículo 12 vai dizer: nossos olhos estão postos em ti. Na oração de Josafá, nós vamos ver, queridos, ele apresentando toda a situação para Deus. Ele apresentou os seus temores, mas ele concluiu declarando para o Senhor que muito maior do que aquele problema, muito maior do que aquele temor, muito maior do que aquele medo, era o Deus a qual ele servia. Quando nós passamos pelo vale do medo, não adianta ficar olhando para o problema. Quanto mais você foca na situação, mais tenso ele se torna. Ele gasta as nossas energias inutilmente. Nós começamos a ficar fraco diante da presença do Senhor. Nós começamos a ficar fraco diante do problema. A gente já se pega sem saber o que vai fazer. Muitas das vezes as pessoas colocam até a mão na cabeça, dizendo que não sabe mais como fazer. E fica ali, agarrado no problema. Aí a Bíblia vai dizer que a melhor coisa a fazer, quando nós estamos nessa situação, é olhar para o Senhor e contemplar a saída pela graça de Deus. Foi isso que Josafá fez. Queridos, você tem olhado mais para o problema ou você tem buscado a solução em Deus? Nesta noite, o Senhor quer que você firme seu olhar em Jesus, pois Ele é a única solução. Não existe outra solução que vai resolver o teu problema. Ele é a única solução. No segundo aprendizado que Deus nos dá nesta noite, receber o Espírito Santo. A Bíblia vai falar lá no versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Quando Josafá ele terminou de orar, o Espírito Santo veio sobre o povo. A Bíblia vai dizer que todos os que estavam antes amedrontados, como a igreja no dia de Pentecostes, ao sentir aquele poder, eles foram fortalecidos. Depois de olhar para Deus, nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus para nos fortalecer. Quem aqui está fraco? O Senhor diz: diga o fraco que eu sou forte. A força não vem de ti, mas vem de Deus que faz milagre. A força não está no teu braço forte, nem no teu dinheiro, nem na tua inteligência. A força está em Deus que pode fazer todas as coisas. Aquele povo de Judá, eles reconheceram que tinha que confiar em Deus e receber o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que quando sentimos sozinhos, quando a gente se sente só, sabe aquele momento que a gente olha para o problema e a gente acha que Deus não está nos escutando? A gente acha que que o céu é de bronze, que a nossa oração não está mais passando. A gente olha para o terror que está tirando a nossa paz, e a gente começa a fazer o quê? A gente começa a se sentir só, a gente começa a ter medo. Mas a presença de Deus em todos os momentos, a Bíblia vai dizer que ela está conosco, porque não há o que temer. Você tem buscado a presença do Espírito Santo na sua vida? Saiba nesta noite, meu querido, que você não está sozinho. É Deus quem está te fortalecendo. É Deus quem está te colocando de pé. Nesta noite o Espírito Santo de Deus está pegando pessoas aqui pela mão direita, levantando e dizendo: não temas, eu estou contigo. Eu te fortaleço. Porque é Ele quem tem te sustentado. Na terceira lição nós vamos aprender que nós não devemos temer,
Porque nós devemos confiar que Deus está lutando por nós. É Deus quem está lutando por você. Você tem que ter essa confiança, você tem que ter essa certeza, para que você possa sair deste vale do medo e entrar no vale da bênção. Lá no versículo 15, a palavra do Senhor vai dizer: não temais nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Essa peleja não é sua, mas ela é de Deus. O Senhor está dizendo: confia, acredita, porque eu estou na frente como general de guerra. O mesmo rei Josafá, que antes estava amedrontado, agora nós vamos ver ele enchendo os pulmões para animar o povo. Ele precisava tomar uma decisão, porque senão o povo ia temer, ia cair, ia ficar prostrado diante da situação, diante da notícia. E o Senhor não levantou Josafá para deixar aquele povo caído, para deixar aquele povo amedrontado, não. A Bíblia vai dizer que Josafá, ele se anima e ele começa a animar o povo. Ele garante para os seus súditos que, embora como rei não pudesse fazer nada, ele disse: olha, povo, eu como rei, eu não posso fazer nada, mas Deus está conosco. Deus está conosco. Então nós não vamos precisar de um exército para nos defender, porque o próprio Deus é quem vai nos ajudar. Você crê? Você crê que você não vai precisar da ajuda de ninguém? Porque o Senhor está dizendo: sou eu mesmo quem vou te ajudar. Sou eu mesmo que vou te ajudar. Não vai precisar de outro exército para defender você, porque quem vai te defender é Deus. E nesta noite o Senhor está dizendo: fecha a tua boca, para de murmurar, porque eu estou no controle da situação. Eu estou à frente da batalha e eu estou te defendendo. Tu não tem visto o que está acontecendo, mas eu sou Deus e eu tenho visto o que está acontecendo. E te digo nesta noite: eu criarei uma situação para te colocar na minha presença e acreditar que o melhor eu estou fazendo, diz o Senhor neste lugar. Deus vai criar uma situação, você crê? Você crê que Deus, dentro dessa situação, Ele cria outra situação para te abençoar? Foi o que Ele fez com Josafá. Se eles fossem olhar o número de inimigos, eles veriam que não tinham condições alguma de se defender. Tem coisas que a gente olha e diz: pronto, não dá certo, perdi, não tem condições, não vou conseguir chegar, agora acabou, não tem mais jeito. Alguém até que está do teu lado diz: para, realmente não tem mais chance, acabou para você. Alguém olha e diz: pronto, esse problema agora veio para deixar a gente desnorteado, veio para deixar a gente com a mão na cabeça. Mas a Bíblia vai dizer que Josafá, ele entendeu que o exército de anjos de Deus é muito maior que o número dos seus inimigos. Peraí, eu acho que você não entendeu não o que Jesus está falando nesta noite. Eu acho que você não está entendendo. O Senhor está dizendo que o exército de anjos que Ele está colocando para te defender é muito maior do que o inimigo. Porque a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, diz o Senhor. O exército de anjos, Ele está mandando. Ele está mandando um exército de anjo para te defender, diz o Senhor. E aí a Bíblia vai dizer que Josafá, ele entendeu que não adiantava enumerar seus problemas e as dificuldades, porque ele percebeu que não ia a lugar nenhum fazendo isso. Nós temos que entender que não vamos a lugar nenhum quando a gente começa a murmurar diante do dia mau. Nós temos que entender que nós não vamos a lugar nenhum quando a gente começa a murmurar diante da notícia mal que chega até a mim e a você. Diante do dia mau quando bate na minha e na tua porta. Nós temos que entender que não podemos e não vamos a lugar nenhum quando a gente começa a murmurar diante dessas situações.
Mas a Bíblia vai dizer, mas se você contemplar a grandeza de Deus, você consegue lutar, confiando na vitória que vem do Senhor. Você vai conseguir lutar, porque a vitória não vem de você, mas ela vem do Senhor. Você tem que entender isso no dia mau. Entenda que você não pode, mas Deus pode. Entenda que você que está no vale do medo, você não pode olhar somente para um problema, mas você tem que entender que Deus está te protegendo. Não tenha medo, diz o Senhor. Eu sou maior que os seus problemas. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei qual a causa que você tem apresentado, mas Deus disse que nesta noite vai tirar a gente do vale do medo e vai colocar no vale da bênção. Porque eu tenho ouvido a tua oração, eu tenho visto as tuas lágrimas e eu sou Deus de resposta neste lugar, diz o Senhor. A quarta lição que nós vamos extrair: tomar posição e deixar Deus agir. Nós temos que se posicionar, mas ao mesmo tempo nós temos que deixar Deus agir. No versículo 17, a Bíblia vai dizer: neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Como rei e maioral do exército, nós vamos ver Josafá tendo que tomar uma iniciativa e resolver tudo. Contudo, para que Deus agisse, seria preciso total confiança. E para isso não poderia eles fazer nada. Eles não poderiam fazer nada. O que eles deveriam fazer era tomar posição de fé para contemplar a ação de Deus. Sabe aquele momento que você quer dar um passo à frente, porque você diz: é hoje que eu vou resolver este problema, é hoje que eu vou tomar uma decisão, eu não estou aguentando, Deus disse que vai agir, mas está demorando muito. Aí o Senhor está dizendo: ei, retroceda, volte, se posicione e deixe eu agir. Quantas vezes tu teve que voltar porque tomou decisão precipitada? Quantas vezes você teve que voltar porque tomou decisões que não provinham do Senhor? Mas nesta noite o Senhor tem pressa em te colocar no vale da bênção. É por isso que Ele está dizendo nesta noite para você deixar Ele agir. Deixa o Senhor agir. Josafá, ele poderia tomar esta decisão e dizer: vamos, exército, nós vamos enfrentar esta guerra, vamos acontecer, vamos deixar pipocar, porque já ganhamos outras e nós temos tudo aqui que dá para lutar com eles. Mas não, a Bíblia diz que Josafá era temente a Deus, e ele queria uma resposta do Senhor. Ele tinha toda a moral para fazer isso, mas ele não fez. Muitas vezes nós achamos competentes demais para fazer o que queremos. E a gente tem o costume de resolver tudo no nosso modo e na nossa vontade. E somente quando nós nos vemos impotentes diante da situação, aquela situação impossível, aquela situação que tira o teu sono, aquela situação que faz você chorar, aquela situação que faz você vir os 5 dias da semana para a igreja, aquela situação que muitas das vezes Deus aperta de um lado, aperta do outro, e a gente diz que não sabe como resolver. É nesta situação aí que nós devemos deixar Deus intervir poderosamente. Porque a Bíblia diz: quando é impossível para você, é possível para Deus. Então, se eu fosse você, eu já estava me alegrando, porque Deus está dizendo: olha, filha, se é impossível para você, deixa comigo, porque para mim é possível. Olha, filho, se você não está conseguindo resolver, deixa comigo, porque eu consigo resolver. É momento da gente se alegrar, porque Deus está dizendo: eu vou agir por você. Eu vou
agir por você. O que você tem feito? Você tem deixado Deus agir em sua vida? Ou você tem interferido diante da situação? Nós vamos ver agora a quinta lição. O que Josafá fez? Adorar a Deus. No versículo 18 e 19 vai dizer assim: Josafá, ele se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os seus moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor. E eles fizeram o que, igreja? O adoraram. Dispuseram-se os levitas para louvar o Senhor, o Deus de Israel, em voz alta e sobremaneira. Eles começaram a louvar o Senhor diante daquela situação. Eles entenderam, talvez como Paulo e Silas dentro da prisão, que não sabiam o que fazer, mas um louvava e outro orava. E eles entenderam que diante da situação e do dia mau, o que é que eles sabiam fazer? Era louvar. Então eu imagino Josafá olhando para aqueles homens e dizendo: se sabemos louvar, vamos louvar. Não sei o que vai acontecer, mas eu tenho a certeza que o nosso louvor chegará aos céus. Eu tenho a certeza que o nosso louvor vai fazer mudar a situação. Nem que seja para trazer paz ao meu e ao teu coração. Mas nesta noite o Senhor diz: em meio à situação, diante do vale do medo, tão somente me adore. Tão somente me adore, da Rachobradai. Porque nós vamos ver que a reação do rei Josafá foi uma reação linda. Ele se prostra no chão adorando a Deus. Queridos, entenda uma coisa: um rei não se abaixava diante de ninguém, não se prostrava diante de ninguém, porque ali ele era o maior de todos. Mas a Bíblia vai dizer que Josafá, ele não teve vergonha de se lançar no chão, revelando sua submissão ao Senhor. Aquele homem, com toda a sua posição, com todo o seu patamar, ele se prostra diante de toda aquela população de Judá. E ele se prostra ao chão e ele começa a mostrar a sua submissão ao Senhor. Ele começa a adorar. E a Bíblia vai dizer que a adoração nos leva à presença de Deus. A adoração nos leva à presença de Deus, onde recebemos o poder para vencer. Olha que coisa linda. Olha o que o Senhor está nos ensinando nesta noite. Você que chegou aqui apresentando uma causa impossível, Deus está dizendo: eu posso resolver, mas me adora, somente me adora, porque eu vou fazer. Eu vou fazer o que está sendo impossível para você, diz o Senhor nesta noite. Aí a Bíblia vai dizer que somente diante de Deus somos fortalecidos para alcançar o impossível. Não é diante do problema, não é diante do medo, não é diante do homem, não é diante da tua inteligência, diante do teu dinheiro, não. A Bíblia vai dizer que somente diante de Deus somos fortalecidos para alcançar o impossível. Muitas vezes, meus queridos, estamos tentando fazer coisas quando não devíamos fazer nada além de adorar a Deus. Você entendeu? Muitas vezes o que você está fazendo é em vão. Você só está se cansando. Você só está perdendo a sua energia. Você só está lutando em vão. Porque Deus está dizendo para mim e para você: você não precisa fazer nada além de adorar ao meu nome. Você não precisa fazer nada além de adorar a Deus. Então eu te pergunto: você está gastando tempo resolvendo problemas? Ou você está investindo mais tempo em adoração para ver tudo resolvido? Invista seu tempo mais em adoração, diz o Senhor dos Exércitos. Invista o seu tempo mais em adoração e você verá o que eu vou fazer, diz o Senhor. E na sexta lição nós vamos aprender: creia na promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa de Deus, oh glória. Você tem que crer naquilo que Deus falou outrora para você.
No versículo 20 nós vamos ver dizendo: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperarás. A Bíblia vai dizer que Josafá, ao adorar a Deus, ele se encheu de fé e coragem. Então, a Bíblia diz que ele falou palavras para inspirar o povo a acreditar na vitória. E é isso aqui que Deus está me fazendo hoje para com você. Está me inspirando, está me enchendo de fé e coragem para inspirar você a acreditar na sua vitória. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer: por isso ele trouxe a memória de todos. Olha que mágico, olha que coisa linda, olha que maravilha. Por isso ele trouxe a memória de todos as palavras de Deus e a mensagem de seus profetas. O Senhor trouxe a memória daquele povo. Ele começou a falar do que Deus outrora já tinha falado, do que Deus outrora já tinha prometido, do que Deus outrora já tinha usado seus profetas para dizer o que ia acontecer. Ele começou a encher aquele povo de ânimo, de fé, de coragem. Ele começou a trazer a palavra do Senhor para aquele povo, porque a palavra do Senhor, ele dá existência àquilo que não existe. Ele traz existência àquilo que não existe. Se você chegou triste hoje, a palavra do Senhor te encoraja a trocar a tristeza por alegria. Se você chegou aqui desacreditado, a palavra do Senhor vai fazer você modificar de pensamento e sair daqui com coragem para lutar, acreditando que Deus vai te fazer chegar na vitória, acreditando que Deus tem planos melhores para a tua vida, acreditando que Deus não está permitindo você passar por isso por acaso. Tudo tem um porquê para com Deus. Tudo tem um propósito de Deus na minha e na tua vida. A Bíblia vai dizer que quando buscamos orientações nas Escrituras, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nós sentimos preparados para enfrentar tudo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está lá em 1 João 5,4. João Wesley, o maior orador do mundo, aquele homem que mais orou, que fez até 2 buracos na casa dele, no quarto de oração que ele tinha, está lá. Ele vai dizer que quanto mais coisas tivesse para fazer no dia, mais cedo ele se levantava para orar e ler mais a Bíblia, e assim ele acreditava que tudo dava certo. Quanto mais coisas ele tinha para resolver, mais ele orava. Quanto mais coisas ele tinha para fazer, mais ele se levantava primeiro para ler a Bíblia, porque ele tinha consigo que assim tudo ia dar certo. Quando você enfrenta problemas, você tira tempo para ouvir e ler a palavra do Senhor? Nesta noite Deus diz para mim e para você: alimente sua fé com a minha palavra, diz o Senhor. Alimente sua fé com a palavra de Deus. No último ensinamento, o Senhor vai dizer para mim e para você: lute apenas espiritualmente. Você está entendendo? Você está entendendo que Deus está lhe poupando das suas forças físicas, porque não é na tua força. A Bíblia vai dizer que lá no versículo 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, aquele povo vinha louvando a Deus. Aquele povo vinha dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Da Rachuri Andarai. Eles começaram a cantar e dar louvores, pois o Senhor estava tirando eles da emboscada, e eles foram seus inimigos, todos desbaratados. Você crê que Deus hoje vai fazer o teu inimigo se confundir?
Você crê que Deus hoje vai começar a confundir o inimigo? Aquele que vem com afronta a ti, o Senhor está dizendo, Ele mesmo vai voltar afrontado. Ele mesmo vai voltar afrontado sem você dar uma palavra. Que mistério é esse, Patrícia? Que mistério é esse que Deus está falando por mim? Ele está dizendo que se você lutar espiritualmente, você vai entender o que eu quero para você. E a Bíblia diz que Josafá, depois de fazer tudo isso, ele poderia pensar que estava pronto para lutar, não é, igreja? Mas ele não deveria fazer mais nada, porque a sua batalha, ele entendeu que era espiritual. Foi por isso que Josafá, junto com seus exércitos, saiu vitorioso e chegou ao vale da bênção. Chegou ao vale da bênção. Amados irmãos, muitas vezes achamos que porque oramos e recebemos uma palavra de fé, podemos fazer tudo do nosso jeito e achar que vai dar tudo certo. Mas isso não é verdade. A Bíblia vai ensinar e dizer a mim e a você nesta noite: confia no Senhor e fazei o bem. Salmo 37:3. Olha, preste atenção. E não adianta confiar e fazer tudo errado. Não adianta você receber as instruções de Deus aqui e lá fora fazer tudo errado. Por isso, meus queridos, que nós precisamos aprender a se defender espiritualmente. Muitas pessoas não sabem se defender espiritualmente. A defesa dela é a língua. A defesa dela é o agir no impulso. A defesa dela é sempre querer lutar. E nesta noite o Senhor diz para mim e para você: você tem que aprender a se defender espiritualmente. Quando você luta com suas próprias forças, fica muito cansado e sem condições de vencer. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10:4. E para a gente terminar, nós vamos entender que 2 Crônicas, do capítulo 20 ao versículo 26, nós vamos ver que aquele povo, ele louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Josafá e o povo de Israel, eles saíram do Vale do Medo e chegaram ao Vale da Bênção, onde aquele povo tiveram paz e receberam a bênção do Senhor. Queridos, a caminhada para sair do Vale do Medo, ela pode ser longa. Então você precisa olhar somente para Deus. Não temer, confiando que Deus te defenderá. Tomar sua posição, deixando o Senhor agir. Ser um adorador. Crer nas promessas da palavra. E lutar apenas espiritualmente. Você está num vale de medo e de solidão. Deus hoje te convida a você sair e vir para o vale da bênção. Deus hoje te convida a sair do vale do medo e vir para o vale da bênção. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você que chegou aqui, talvez como Josafá. Com a permissão do pastor, eu peço que a igreja fique de pé em nome de Jesus. E eu quero convidar você que talvez chegou aqui como Josafá, tendo que tomar uma decisão, tendo que se posicionar diante de uma notícia mal, diante de um dia mal, mas você está com medo e você disse a Deus que não sabe o que fazer.
Eu quero te convidar nesta noite a você sair do vale do medo para vir para o vale da bênção. Vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Pode sair do seu lugar, eu vou orar por você. Saia tendo a